e trino. Um único Deus em três pessoas. E cada pessoa da Santíssima Trindade, assim como vocês já sabem, possui uma missão específica, especialmente na nossa história da economia salvífica. Quando nós pegamos o texto, iniciamos a nossa oração, nós saudamos a Trindade Santa desta forma, através de 3 Ave Marias, não é verdade? A primeira Ave Maria, a Deus Pai, o nosso Criador. A segunda Ave Maria, a Deus Filho, nosso Redentor ou Salvador. E a terceira Ave Maria, ao Espírito Santo, que é o nosso santificador. E assim, quando nós rezamos o texto, o rosário, nós saudamos a Santíssima Trindade: o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santificador. E como nós invocamos esse Deus em nossa vida? Através do sinal da cruz, como nós fizemos aqui no início da celebração. Mas por que, Padre? Por que nós invocamos Deus através do sinal da cruz? Porque através do sinal da cruz nós mergulhamos o Deus que é amor. Como dizia São João nas suas 3 cartas, Deus é amor. Isso, queridos irmãos e irmãs, é o máximo da nossa compreensão a respeito de Deus. Tente definir Deus de outra forma. Não existem palavras, não existe conhecimento, porque Deus está acima de tudo que nós possamos compreender e entender, queridos irmãos e irmãs. Deus é transcendente, está acima da nossa intelectualidade, do nosso raciocínio, da nossa razão. Portanto, o máximo que nós podemos compreender de Deus uno e trino é que Deus é amor. E esse amor foi derramado por nós justamente através da cruz de Cristo Redentor. É assim que nós invocamos a Deus, Deus que é amor. Invocamos a Deus dessa forma, através do sinal da cruz, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós devemos invocar Deus não somente na missa, mas em vários momentos da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, não é? Quando a gente passa por um livramento, na estrada você viu um acidente feio, o que é que a gente faz? A gente faz o sinal da cruz. Quando a gente passa em frente de uma igreja, quando a gente entra na igreja, o que a gente faz? O sinal da cruz. Quando a gente acorda, se levanta, agradece a Deus por mais um dia de vida, o que é que a gente faz? É o sinal da cruz. Invocamos a presença de Deus amoroso através da sua cruz. É o sinal máximo do seu amor para conosco. Deus que é Pai, que é Filho, Deus que é Espírito Santo, Deus uno e trino. Mas a missão do discípulo de Jesus, especialmente no mundo moderno, não é apenas invocar a Deus para si mesmo, mas também levar Deus para o coração das outras pessoas. O círio pascal foi retirado para que nós sejamos essa luz da vida dos nossos irmãos. Então eu quero que você faça agora, por gentileza, o sinal da cruz na testa, na fronte da pessoa que está do teu lado, por gentileza. Abençoa este irmão que está do teu lado com o sinal da cruz. Tenha vergonha, eu nunca vi, Padre, não tem problema. Essa é a missão do discípulo de Cristo: levar Deus, abençoar as pessoas, rezar por elas, viu? Você pode, chegando em casa, fazer isso na fronte dos teus filhos, aqueles que não vieram hoje aqui à missa. Isto é levar Deus uno e trino, queridos irmãos e irmãs. Mas Deus é tão grande, que nós não temos condições de entrar na grandeza plena de Deus. Por isso, com o passar dos séculos, queridos irmãos e irmãs, foi criada uma teologia chamada apofática, ou uma teologia chamada negativa.
Os teólogos diziam: de Deus nós não temos condições de dizer aquilo que Ele é. Nossa intelectualidade é limitada demais. E olha que o ser humano é inteligente, não? Tem gente construindo armas químicas, biológicas, enriquecendo urânio. E para isso é preciso inteligência. Muitas vezes o ser humano usa da sua inteligência para o mal, para a destruição. Nós somos inteligentes, é o dom do Espírito Santo, né? Mesmo assim, diante da nossa inteligência, da nossa sabedoria humana, não conseguimos penetrar no ser de Deus. Então esta teologia apofática ou teologia negativa vai nos ajudar a conhecer um pouco mais o Senhor. Ou seja, diziam os teólogos, de Deus nós não podemos dizer aquilo que Ele é. Não temos condições de mergulhar na totalidade do ser de Deus, mas de Deus nós podemos sim dizer aquilo que Ele não é. Não é verdade? E o que Deus não é? Deus não é ódio. A gente vai compreendendo quem é Deus dessa forma. Deus não é vingança. Deus não é injustiça. Deus não é mentira. Deus não é erudição. Vocês viram? Através de uma teologia negativa, nós aí sim podemos entender, compreender um pouquinho mais sobre o ser de Deus. Mas vai chegar um dia, queridos irmãos e irmãs, que nós enxergaremos o Senhor face a face, e aí o compreenderemos, o enxergaremos, o veremos assim como Ele é. Como dizia a palavra de Deus, nem sequer se manifestou ainda aquilo que nós seremos um dia, queridos irmãos e irmãs. O nosso corpo, esta nossa vida, ainda nos prende, nos amarra, não permite que possamos mergulhar na existência plena do Senhor, o nosso Deus, uno e trino. Vai chegar um dia em que seremos libertados desta vida, libertados deste corpo, e aí sim nós compreenderemos verdadeiramente o ser de Deus. Por isso é correto falarmos que Deus é mistério. A Santíssima Trindade é mistério. Continua sendo um mistério para nós, povo de Deus. Continua sendo um mistério para os teólogos, porque nós ainda não conhecemos verdadeiramente, com totalidade, a face deste Deus que é amor, a face deste Deus que é uno e trino, queridos irmãos e irmãs. É preciso crer na Santíssima Trindade. Logo mais nós faremos a nossa profissão, rezando estes artigos de fé. É assim que nós começamos a nossa profissão de fé, dizendo: creio em quem? Em Deus Pai Todo-Poderoso. Depois, no meio do credo, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E mais à frente ainda, creio no Espírito Santo. E é este o tempo que nós estamos vivendo, amados. Tempo do Espírito Santo. Ele que nos revela muitas coisas. Mas somente quando estivermos em Deus, tudo será revelado plenamente. No Evangelho de hoje, segundo São João, no capítulo 16, Jesus disse aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. É isso, tudo isso. O Espírito Santo virá nos ajudar a mergulharmos no mistério de Deus, mas só compreenderemos Ele com totalidade quando nos libertarmos da nossa matéria, quando formos libertados deste mundo. E tenhamos esta fé, amados irmãos e irmãs, fé em Deus, fé na Santíssima Trindade, que vive em comunhão, em comunidade.
Quando nós pegamos lá o livro do Gênesis, por exemplo, nós fazemos a experiência da Santíssima Trindade desde o momento da criação. Quando Deus disse consigo mesmo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É a Santíssima Trindade se relacionando enquanto família, enquanto Deus, em comunhão consigo mesma. Façamos no plural, não eu vou fazer, porque eu sou único, mas Deus é uno e trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É Deus, é a Santíssima Trindade que pensou, que criou, que formou este mundo, queridos irmãos e irmãs, e nos deu de presente para a nossa habitação. Como Deus é grande, como o Senhor é grande, assim cantava o salmista: ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. E tenhamos uma profunda esperança de contemplar a face deste Deus grandioso, queridos irmãos e irmãs. Aí sim poderemos dizer que somos verdadeiramente livres ao contemplarmos a face do nosso Deus. E tenhamos esperança no céu, esperança na vida eterna, porque assim nós ouvimos na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, e a esperança não decepciona. As pessoas decepcionam, e não te decepcionaram, um dia irão te decepcionar, porque somos humanos, frágeis, pecadores. Mas a esperança não. Esperança na vida eterna, esperança na salvação. Por isso nós invocamos Deus em nossa vida, invocamos Deus para o mundo, dizendo: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.